Aula 2 da carta aos Hebreus. Lembrando que o tema central da carta aos Hebreus, Jesus, o mediador da nova aliança. Podia, se nós fizéssemos uma comparação entre Romanos e Hebreus, porque os assuntos são muito parecidos, não é? Mas os públicos são diferentes, né? Porque os Romanos é para todos aqueles, tanto estrangeiros como hebreus, não é? Que estavam também dispersos. Isso. Agora, a carta aos Hebreus é dedicada aos hebreus convertidos ao cristianismo, correto? Poderia colocar assim, existe alguma diferença assim mais ainda do que essa? Existe assim, o foco da palavra, e a gente tem que entender que a dinâmica que ele cria é uma dinâmica, e acho que a palavra central é que a nova aliança é melhor. A palavra melhor seria, vamos dizer assim, a temática, porque o que ocorre na carta aos Romanos, a marca da justificação é colocada. Sim. Então não é assim, não é um comparativo. Pega os dois, alinha os dois, os hebreus, né, os judeus e os outros povos gentios, e alinha os dois, e os dois têm que ser justificados, tanto um quanto o outro. Agora, quando se trata do Hebreus, ele quer mostrar o quê? Que a lei não é melhor. O que é melhor é a nova aliança. E uma coisa legal também pensar assim, né? Que a carta aos Romanos é um reino universal para todos, não é? E a carta aos Hebreus, ele está falando com a nação de origem dele, com o povo original dele. Então é muito interessante, né? E ele como tem vai que provar abordar... que a graça é melhor do que a lei para alguém que Meu já Deus. viveu na lei e queria anos. E queria voltar a ser da lei. É isso mesmo. Então, assim, alguém que já era da lei se converteu e está pensando em retornar à lei. É isso mesmo. Então o convencimento é muito mais agressivo. É. Bom, o primeiro tema que vamos falar hoje é descanso. Que descanso é esse que o escritor, enfim, ele coloca aqui na carta aos Hebreus? Então vamos ler o capítulo 4, diz assim: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Bispo G, você acha que aqui há apoio suficiente para falar a não guardar o sábado? Não, de maneira nenhuma. Aqui ele só fala uma analogia para os hebreus, porque o guardar o sábado foi sempre algo muito forte para os hebreus, que pertence à lei, né? Então, no Antigo Testamento, primeiro livro, Gênesis. Então, é só fazendo uma analogia, mas de maneira nenhuma esse é o objetivo. Agora, que descanso é esse que ele está falando? Porque ele está falando assim, Deus descansou no sétimo dia, mas também ele falou, ninguém vai entrar no meu descanso. Então, porque olha, vamos olhar com a ótica da lei. Na ótica da lei, por que Deus criou um dia de descanso? O dia de descanso era um dia para ele estar mais com o homem. Era para estar em comunhão. Não era só um descanso para o corpo. Estou fatigado, estou cansado. Deus não se cansa. Por que ele preparou um descanso? Então, se Deus não se cansa, preparou um descanso, porque o desejo de Deus era ter esse dia com o homem. E para nós, da mesma maneira, só que esse dia não é um dia. Esse dia é sempre. O descanso que foi preparado, que o livro de Hebreus fala, não pode ficar configurado a um único dia, mas é um quê? É um reino, é algo que foi estabelecido. Porque nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades, as opressões, tudo existe. Não adianta nós ficarmos achando que já estamos no paraíso. Mas também nós não podemos ficar só suportando as coisas pensando num paraíso no porvir. O nosso paraíso é agora, o Espírito de Deus está aqui, o reino de Deus é agora. O que nós precisamos aprender? A desfrutar dessa comunhão e desse descanso. Nós temos que chegar com o quê? Com ousadia na presença do Senhor. Trabalhar a gente não vai parar. Sem dúvida. Trabalhar o tempo todo, cada vez mais. Eu acho que até no céu tem que ter trabalho.
Porque Imagina, paulista, paulistano, chegar no céu não tem trabalho. chegar a milhão lá, né? Sem parar. Brincadeira, mas a gente tem que ter um tempo especial para Deus, É verdade. né? A pessoa entra nessa loucura de trabalho, trabalho, filho, escola, estuda e aquela correria absurda e tal, mas não tem um tempo agradável de oração, É mesmo. né? Aí não tem tempo para jejuar decentemente, aí fala, esqueci o jejum. Esqueceu por quê? Porque você não está nesse descanso, Uhum. você está opresso, maluco, né? Não tem tempo para ir para a igreja. Será que não dá tempo para ir para a igreja? Dá tempo, dá. Dá tempo para tanta coisa, as pessoas arranjam tempo para tanta coisa. Agora, precisa, né? Quem está em casa tem esse entendimento, eu preciso ter um tempo especial na casa de Deus. Mas eu assisto o culto pela TV, é uma bênção. O culto da TV está à tua disposição, para quê? Para que, caso você não possa ir à igreja, você continue no mover. Mas é diferente. Aham. A igreja é o ambiente, É. não é? De um mover. De um mover, você tem que estar lá. Não tem jeito, você pode acompanhar um culto ou outro pela TV, sim. Talvez a pessoa nunca possa ir à igreja por um motivo de enfermidade, ok. Mas o ambiente ele é essencial, eu quero ter um tempo de qualidade, né, para Deus. Então eu estava conversando outro dia com uma pessoa que ela fala, eu tenho uma dificuldade absurda, o culto é super legal, só que eu me vejo a única pessoa que tem sono e dorme na hora do culto. Eu orei por ela. Tem que orar mesmo. Aí eu falei para ela assim, tudo depende da tua disposição. Aham. Porque Acho que é um lugar que ela sente tão bom, tanta paz, ela entra no descanso. ela leva ao pé da letra o tal do descanso. Descanso. Hã? Então, Dani, mas sabe, eu estava conversando essa semana com a minha esposa sobre isso, né? Que hoje uma das maiores malignidades que existe é o entretenimento. Então, a pessoa, ela trabalha, ela faz de tudo para ter um momento de distração, Meu Deus. e é a real. Então, ela procura uma distração. Então, o que ocorre? A distração está ocupando o lugar do descanso espiritual. Olha só. Porque se eu vou à casa do Senhor, eu sou ministrado. Porque não adianta eu me distrair. Eu me distraio hoje, amanhã o problema está lá. Não adianta eu fugir para uma distração, para o entretenimento. Você vê que hoje as mídias sociais, elas são uma fuga. Então, Facebook e outros são ótimos, não sou careta nem nada, faço uso deles e todos. Obviamente, tem os objetivos para isso. Mas a busca pelo entretenimento, pela distração, compromete. Naquela época também era assim, porque com as guerras, com as situações difíceis, todo mundo buscava um descanso. E era a famosa Terra Prometida. Ainda havia uma busca pela Terra Prometida e depois ter entrado nela. Então, o que ocorre? Da mesma forma hoje, a gente tem o descanso onde é na casa do Senhor, é na presença dEle, é diante do trono dEle. Pois é, então, vem descansar na casa do Senhor, mas não é isso dormir. mesmo. Né? Porque sabe o que acontece? Você vai na casa do Senhor, 2 horinhas, 2 horinhas você vai lá, você volta a reunir, você descansa depois mesmo. Você Na verdade, dorme. é menos ainda, é 1h30 durante a semana. É E mesmo. domingo são 2 horas. É verdade. Então eu até brinco com a pessoa, tá meio cansado, tá falando assim, olha, se você fosse num teatro, num cinema, ou você fosse fazer qualquer outra coisa, né, da tua vida, que seja entretenimento ou não, mas que te interessasse, você ia tomar um café, você ia dar um jeitinho para ficar acordado. Eu preciso me distrair um pouco. É uma questão de você entregar com mais qualidade o teu culto. É isso mesmo. De você se preocupar mais em ter qualidade em se relacionar com Deus. Uhum. Na hora que eu estou ouvindo a palavra, eu não vou ficar na internet, não vou ficar distraído pensando nos... Não, agora é a hora de eu ouvir. O que Deus quer falar para mim? Eu citei na igreja a palavra. A hora da oração, não vou ficar lá parado, olhando a coisa acontecer, acabar logo. Não, peraí, já estou aqui, cara. Está errado o meu sentimento. Vou fechar os olhos, vamos dar a mão para o outro, vamos orar. Bem. Vamos orar porque eu sei que Deus vai falar comigo. Então, É uma comunicação, eu falo com ele, ele fala comigo. Às vezes as pessoas falam, vocês são loucos, vocês são fanáticos. Porque, por exemplo, eu preguei, na semana passada, eu preguei 8 cultos, até com voz ruim e tudo. Na quarta, eu fiz um cultinho em casa, com o Rafael, com a minha esposa, para ele, voltado para ele. Na sexta-feira teve de casais, foi excelente. Então, a gente tem essa dinâmica, mas sabe o que acontece? A gente ganha em tantas outras coisas. Exato. O resultado é diferente. É outro, em tudo. Uma pessoa que tem a vida em que ela trabalha para gastar o dinheiro no fim de semana com balada, e eu sou louco, ele pensar que eu que sou maluco, Eu preciso me distrair. Se distrai, se entorpece, o problema amanhã é maior. exato.
Então, na verdade, o resultado do trabalho é construção. As pessoas, elas não trabalham para construir, elas trabalham para ter minutos de prazer. Para isso mesmo, Então, distrair. então, esses conceitos estão desajustados e a Bíblia fala, nós trabalhamos para construir um reino, Amém. construir para a família, Perfeito. construir futuro, Perfeito. construir uma herança bendita. Amém. Então, é exatamente esse ajuste de foco que muitos precisam ter. Você que está em casa, às vezes você está desajustado. E Ninguém é perfeito. Eu também já fui desajustado, o Bispo G também. Com certeza. O dia que veio a clareza da palavra, do Espírito Santo sobre nós, passamos a ajustar o foco para aquilo que realmente constrói. E quando você enxerga que o teu trabalho salva uma vida, transforma uma pessoa, você está construindo, é diferente. Amém. E não eu estou financiando aquilo que destrói outras. Né? Então é muito interessante isso. Nosso descanso é um descanso diferente, não é? Falando já sobre esse lado do descanso em relação com Deus, vamos falar de maturidade. Outro assunto abordado no capítulo 5. Vamos ler. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bispo G, muitas pessoas vão à igreja, elas sabem o que elas têm que fazer, mas elas parecem que estão paradas no tempo. Acho que um personagem muito bacana, né, que no caso da Disney, por exemplo, é o Peter Pan. O cara é um Peter Pan eterno. Ele tem que ficar ouvindo sempre a mesma coisa, o coração endurecido, teimoso. Sabe que tem que largar o pecado, sabe que tem que largar aquilo. Aí toda hora ele vai procurar o pastor, é o mesmo aconselhamento, é a mesma história, é o mesmo ciclo, é o mesmo erro, a mesma teimosia. E fica nessa pegada. A vida toda tendo que tomar leite e ser tratado como criança. Né? Até quando vai continuar a ser tratado como criança dentro da igreja? E aqui, o escritor fala assim, já era para você ser mestre. Já era para você ser alguém que está ensinando o outro. Não era mais você estar tomando leite, era talvez para você dar leite para os outros. Você tinha que estar comendo coisa sólida. Então, esse ajuste ele é muito importante para o momento que nós vivemos. Por que as pessoas estão desesperadas? Por que as pessoas muitas vezes passam um tempo na igreja, mas as coisas não acontecem? Porque Deus não quer fazer um milagre. Eu sou uma pessoa diferente, sou rejeitado por Deus. Todo mundo vive em milagre menos eu. Espera aí, alguma coisa está errada. Primeiro que o tempo não é teu, o tempo é de Deus, ponto 1. Mas outra coisa, às vezes a sensação é a seguinte, a pessoa está lá na igreja sentada no culto, e Deus está lá, chamando a atenção dela. Vai, filha, acorda, olha, presta atenção, eu estou falando com você. Olha a palavra que está sendo falada no altar, é com você. É a palavra que você precisa. Se apega a ela. Mas a pessoa está distraída. Distraída com o quê? Com a conta que tem que pagar, com o problema com a mulher, com não sei o que lá, com o filho, a doença, a febre, a crise econômica, política e tudo mais. Quer dizer, o roubo do foco, e esse roubo do foco gera essa infantilidade, essa relação rasa, superficial com Deus. Deus quer mais de você. Amém. Deus não quer mais que você fique aí nessa pegada a vida inteira. Que você vai para a igreja, é a mesma situação. Não... Chega, bota ordem no teu casamento. Né? Trata os teus filhos como deve tratar. Resolve logo, cuida da tua saúde como se deve. Amém. É o posicionamento que vai transformar. Assim você vai deixar de tomar o leitinho e começa a receber coisa sólida. Quer mais de Deus? Tem que se posicionar, senão não recebe. Não é? Agora, vamos falar de salvação, Bispo G. Eu acho, tenho para mim, que esse seja talvez a passagem mais polêmica da carta aos Hebreus, que é o capítulo 6, porque vai falar de salvação. Vamos ler. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vidouro e caíram, sim,
é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, né, à vergonha profunda. Bispo G, salvação se perde. Ele está querendo dizer aqui que uma pessoa que teve, assim, foi batizada no Espírito Santo, viveu milagres, aconteceu tudo, de repente ela nega a fé, ela perdeu a salvação. Ele fala assim, é impossível outra vez renová-lo, quer dizer, perdeu? É isso que ele quer dizer aqui? Será? Não quer dizer isso de maneira nenhuma, porque salvação não se perde. Mas o que ele fala? É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, tal, venha renová-los para arrependimento. Então, o arrependimento, que é aquele inicial de Cristo, esse não pode nem mais existir. Então, o que nós temos que aprender? Que o cristão tem que ter maturidade. Tem que entender. Você não perde a salvação, mas o diabo vem roubar, matar e destruir. Porém, se você continua se afastando, desprezando a graça, entrando por caminhos errados, cada vez dando mais aval ao inimigo, habilitando o diabo, habilitando a destruição, o roubo e a morte, chega um momento que você pode até rejeitar a graça. E aí é impossível, porque depois de ter provado e rejeitado, não tem mais caminho. Aí sim não tem mais caminho. Então, o problema é a rejeição à graça. É deixar que outras coisas ocupem o lugar principal de Jesus na tua vida. Então, salvação não se perde, pode se rejeitar. Se rejeitar, abrir mão. Né? Agora, o que ele quer dizer realmente é a questão do endurecimento do coração. É a pessoa que vai se perdendo, chega uma hora que o coração dela está tão duro que ela despreza tudo que é de Deus. Infelizmente, na minha caminhada, vi muitas pessoas se desviarem por causa disso. Eu já vi pessoas depois voltar a fazer feitiçaria. E por motivos banais, as coisas mais estúpidas da face da terra. Às vezes por uma picuinha, até dentro da igreja, um probleminha em casa, o milagre que não aconteceu, coisa do gênero. Porque, peraí. Aí, também vem a questão, Bispo G. Leitinho. Será que a pessoa também estava convertida mesmo? Então, esse é um lado, porque o que ocorre também, aqui quando a carta aos Hebreus fala é impossível, ele fala de alguém que realmente provou, porque às vezes a pessoa provou uma religião. Ele cultuou um Jesus, que é o Jesus religioso, ele cultuou um Deus que é o Deus de Abraão, quer dizer, e não é o Deus dele, é um Jesus, que é o Jesus na cruz, então, que é um Deus religioso, Jesus. Então, esse também é um perigo, a pessoa às vezes faz da sua vida uma religião, e não prova a verdade do Evangelho. Porque aqueles que provam que são participantes do Espírito Santo, de maneira nenhuma vão abrir mão. Quem é participante do Espírito Santo não consegue. Então, faço votos que você tenha se convertido de verdade. Né? Porque é o que Paulo fala, né? Esquecendo-me das coisas que se passaram, eu vou andar para a questão diante de mim. Então, assim, quem é nova criatura, velha criatura não existe mais, não tem possibilidade dela ressuscitar. Então, essa é a conversão verdadeira. Agora, Bispo G, capítulo 8, vai ser algo que vai trazer uma certa confusão para quem não interpreta adequadamente o texto. Será que o Antigo Testamento não vale mais? Vamos ver. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador da superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Porque se esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Bispo G, então o Antigo Testamento não vale mais? Não, o Antigo Testamento vale. O que não vale é o sentimento que ele tinha. O sentimento já se envelheceu, já era.
Então, Jesus veio para cumprir o Antigo Testamento. Então, aquilo que era a função do Antigo Testamento, ela se cumpriu. Ela hoje está totalmente esvaziada. Nós usamos os personagens, entre aspas, servos de Deus, as histórias, referenciais, traçamos paralelo com aquilo que é a nova aliança, tudo isso de maneira correta. Mas já se esvaziou daquilo que era necessário, porque hoje ela é infrutífera em termos daquilo que a nova aliança, superior aliança, ela trouxe, que é a aliança da graça. Não é mais baseada numa lei, em usos e costumes. Ela é baseada o quê? Na entrega definitiva de Jesus Cristo. Seria muita ignorância alguém falar assim, ó, não pode usar o Antigo Testamento, só pode usar o Novo Testamento. Mas espera aí, o Novo Testamento usa o Antigo Testamento. Sem dúvida. Ora, a carta aos Hebreus, nós vamos ver na próxima aula, o capítulo 11, vai falar de um monte de personagem do Antigo Testamento. Estevão, quando ele vai defender né, o Evangelho, ele usa completamente o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo tantas vezes também. Então, quer dizer, tomar cuidado com isso. Lógico. Não é? O Antigo Testamento, ele está na Bíblia e ele é para ser usado sim. E até pelo fato de aumentar a nossa fé, porque o Antigo Testamento, ele sinaliza a nova aliança. Desde o primeiro livro. Desde o primeiro livro, nada mais ele do que sinaliza aquilo que viria, e hoje, obviamente, ele fortalece aquilo que nós vivemos. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre tabernáculo. Na aula passada, falamos sobre Jesus comparado ao sacerdote. Nós vamos encerrar essa aula comparando Jesus ao tabernáculo. Vamos ler então o capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles ofereceram. Bom, Bispo G, de alguma forma, tudo que tem dentro do tabernáculo ou do templo é uma alegoria a Jesus. Então vamos pensar, por exemplo, os 12 pães da proposição. Bom, 12 já é apostólico. Pães, Jesus, o pão da vida. Então ele fala isso, Jesus, o pão da vida, João capítulo 6. Depois, nós vemos o quê? Por exemplo, a chama. Então, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Perfeito? Então, a chama do candelabro. Aí nós vemos, por exemplo, o altar de incenso no santo lugar, onde eles queimavam incenso. O incenso era o quê? Um ato de comunicação divina, não é? Representado assim como uma nuvem e assim por diante. Enfim, o incenso significa oração, significa algo que sobe. Então nós vemos o quê? Através de Cristo, a nossa oração chega ao Pai. Bom, a Arca da Aliança, tudo que está nela, o maná que é o próprio pão, a lei, porque Jesus não veio anular a lei, veio cumprir a lei. O bordão, a autoridade sacerdotal. Nós vemos o que? O sumo sacerdote que vai aspergir o sangue ali na arca no Santo dos Santos. Agora o que? O próprio sangue. Jesus também é o cordeiro, é incrível. Dentro do tabernáculo ele é o cordeiro também que derrama o sangue por todos os pecados. E aí nós temos o que? O próprio sumo sacerdote que vai o que? Entrar, é o sumo sacerdote que tem acesso ao Pai. Então, se ele tem acesso ao Pai agora, o véu está rasgado e nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Ou seja, todas as figuras do tabernáculo vão se inclinar a Jesus Cristo. Muito bem. O que representa o tabernáculo para nós? Porque também escritores vão falar que nós somos um tabernáculo. Nós somos um corpo, um prédio, ou que seja. O apóstolo Paulo fala como um prédio, né, um santuário. E que agora nós estamos cheios do Espírito Santo. Bispo G, explica ainda mais para nós sobre o que realmente o escritor de Hebreus ele quer, por que ele quer fazer essa alegoria de Cristo com o tabernáculo? Uma passagem, Dani, fala a respeito de que Jesus tabernaculou conosco. Então, a palavra habitou, skene, que aqui é usada para tabernáculo, é a palavra usada nesse verbo. Então, Jesus tabernaculou. O que é um tabernáculo? É uma morada
provisória. Então, se é uma morada provisória, ele veio, esteve durante o tempo e foi. Deixou o Espírito Santo. Então, hoje, o nosso referencial principal, nós somos esse tabernáculo, esse templo. Por que tabernáculo? Porque também a nossa estada aqui, ela é temporária. Então, aqui nós vemos esse comparativo do tabernáculo para nós entendermos também esse sinalizar das coisas que são, no Antigo Testamento, sombra das que viriam. E nós fazemos parte desse mover. Então, assim como Jesus veio e tabernaculou, nós estamos tabernaculando aqui também e esperando, né? Por isso que colocado, né, que a criação aguarda a manifestação, expectativa do quê? Dos filhos de Deus. E nós temos esse compromisso. É um tempo provisório, temos que usar desse tabernáculo da melhor forma de santificar, de ser o exemplo, dar a nossa saúde, para que o quê? Se cumpra aquilo que é a vontade do Senhor, que é a salvação, a redenção. Nós vamos continuar a estudar a carta aos Hebreus na próxima aula, vamos encerrar este estudo. Vamos para a revisão. Hoje nós estudamos a carta aos Hebreus sobre o descanso. Deus nos tem reservado na eternidade a recompensa pelo preço pago em vida humana. Agora é tempo de trabalho e dedicação para sermos qualificados a isso. Sobre maturidade, não podemos abrir mão de nossas convicções e desprezar o que já aprendemos. Salvação não se perde, mas pode se rejeitar. Se você está afastado do Senhor, volte antes que seu coração se endureça definitivamente. Sobre o tabernáculo, Cristo torna-se a figura de tudo que acontecia no antigo culto a Deus. O sacerdote que nos dá acesso e cruza o véu, o sangue aspergido na arca que purifica dos pecados, o pão da vida, a luz do mundo e a comunicação direta com o Pai. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.